E ele mesmo diz assim, ó, o Flamengo não tem ataque, gente. Como vocês não comentam isso? Tem que contratar urgentemente. Essa é a nossa enquete. Tem que contratar? Sim, com calma, sim, com urgência, ou não tem que contratar. Antes de vocês darem o voto de vocês, essa semana, hoje, né, na verdade, hoje ontem, falou-se muito sobre o Marcos Leonardo. O Flamengo não entrou em contato, não vai entrar em contato. Mas a minha pergunta para você, Rodrigo, deveria entrar em contato? Porque o Flamengo já tentou nessa negociação em 2025, durante 2 semanas, só que aí o jogador falou que gostaria de realizar o sonho da família e jogar pelo São Paulo. Então acabou aí a negociação. E o São Paulo também tinha tentado em 2024, mas não quis pagar os 13 milhões que o Al Hilal pediu na época. Mas e agora? Valeria para o Flamengo voltar a entrar em contato, mesmo com o jogador falando que gostaria de jogar pelo São Paulo? Não, acho que não, por vários motivos. O primeiro motivo é que tem uma crença dentro que você precisa de 2 centroavantes de jeitos diferentes. Um deles é o Pedro, que é um jogador que joga mais fixo, né, faz pivô, joga mais na área, essa é a característica dele, embora ele saia de vez em quando. E que outro tem que ser um jogador que pressione, que ataque o espaço, né, como se fala, jogue atrás da linha de defesa com arrancadas e tal, e que o Marcos Leonardo não tem essa característica. O Marcos Leonardo foi tentado, como você falou, em agosto do ano passado. O Flamengo chegou a acertar com o Al Hilal uma venda, porque era um momento de instabilidade na época do Pedro. Né? Se a gente lembrar ali, estava uma situação meio estranha, que não é o momento atual. Hoje em dia o Pedro está consolidado. E o Marcos Leonardo, de fato, disse que preferia ir para o São Paulo. Bom, se ele prefere isso para o São Paulo, é só ir no São Paulo de novo e tentar uma negociação com o São Paulo. Essa preferência que ele teve no Flamengo, além dessa questão da característica, é o primeiro ponto, mas essa é outra que conta. Se chegou um jogador que sinalizou que poderia ter uma transação, o Flamengo vai lá e consegue acertar com o Al Hilal. Aí ele fala, não, prefiro ir para o São Paulo. Por que vai tentar de novo agora? Qual o sentido, entendeu? Assim, não é, assim, tem uma coisa, claro, do clube, foi rejeitado, por que vai ficar correndo atrás do jogador? Não faz, sabe, sentido. Ele pode tentar agora no São Paulo, de repente, se vai ter uma transação de empréstimo, né, como foi tentado da outra vez, pode ser uma tentativa, mas eu acho que no Flamengo, eu diria que neste momento o Marcos Leonardo meio que fechou as portas dele, né, com essa coisa do ano passado, além de não ser o jogador das características que estão buscando. Então você tem 2 fatores, né? Se você olhar o Marcos Leonardo e comparar com o Caio Jorge, que foi o jogador... Olha o jogador do Flamengo tentou de fato. Caio Jorge. Jogador super rápido, não estou discutindo qualidade, não é qualidade, tá? É só característica, mas jogador super rápido que joga no contra-ataque, fica enchendo o saco da defesa do adversário o tempo inteiro. É essa a característica dele. O Tati Castelhanos, que está lá no West Ham, mesma coisa. Né? Um pouco diferente, mais pesado que o Caio Jorge, mas mais ou menos a mesma coisa. O outro, Evanilson, que o Flamengo chegou a sondar, lá que está lá na Premier League, mesma coisa também. É outro tipo de jogador. Então, o que eu ouvi é assim, vai contratar o Marcos Leonardo e vai chegar aqui, quando o Felipe quiser um centroavante para pressionar, ele vai botar o Plata e o Bruno Henrique, como ele faz hoje. O que adianta contratar o cara? Então, a explicação tem esses dois fatores da explicação. Uma, não é a característica que estão buscando. Outra, ele disse que preferia ir para outro lugar no meio quando tentaram a contratação dele e estava quase ali, já tinha até um acerto com o clube. Então, acho que não faz sentido. Pastor Emílio de Moura não ganha nada com esse time de hoje, sem volante. E aí, Alicia, respondendo a nossa enquete, precisa de reforços? Sim, com calma, sim, urgentemente ou não? Não precisa, Domi. Pode ter reforços. Que bom, o Flamengo pode fazer o que quiser. Mas dizer que o Flamengo precisa de reforços, para mim, é a pessoa que acabou a bateria do iPhone 16, ela sai e vai na loja e compra um iPhone 17, porque não está funcionando. Pelo amor de Deus, vamos, né? Vamos com calma, vai treinar, o time vai se organizar. Pô, tem Bruno Henrique, tem Pedro, como é que esse time não tem atacante, né? Tem o Cebolinha, que tá muito bem. Não é um time sem opções, né? Não dá para você pegar, então joga tudo fora e sai gastando dinheiro, e muito menos indo atrás de um jogador que já deixou claro que tem outras preferências, né? O Flamengo não precisa se sujeitar a isso. Tem outros clubes que talvez, né, precisem aceitar quem queira vir, ou quem der, ou do jeito que der. Não é o caso do Flamengo. O Flamengo pode escolher.
Então, mas mesmo podendo escolher, não precisa sair gastando à torta e à direito, porque depois vai precisar gerenciar esse elenco e uma hora esse elenco vai estar bem fisicamente. Eu não estou na turma de quem acha que o ano do Flamengo acabou, porque isso seria uma maluquice. O Flamengo vai melhorar e vai encontrar a sua melhor forma física, a sua melhor formação. A questão é só quanto tempo vai demorar para fazer isso e se aí vai ter que remar muito no Campeonato Brasileiro. Essa é a única questão. Agora, advogar que o Flamengo precisa contratar, que o Flamengo não tem ataque, quem tem então, gente? Assim, quem tá... Assim, é difícil, a gente começa a olhar e querer jogar tudo fora porque não está funcionando durante 5 minutos, eu acho um exagero. Não sei se precisava, se valeu a pena gastar tudo que gastou no Paquetá, não era a posição foco do Flamengo naquele momento, né, no mercado, aproveitou ali uma oportunidade de um jogador que queria voltar para casa, mas não acho que o Flamengo precise de nada. Pode melhorar, sempre pode, mas precisar eu acho um exagero. Seria o caso, né, do Marcos Leonardo precisar mais do Flamengo do que o Flamengo do Marcos Leonardo, porque nem o São Paulo precisa do Marcos Leonardo nesse momento, né? Agora, diferente de 2024, quando eles tentaram a negociação... São Paulo precisa muito. Sabe? Se a enquete fosse sobre São Paulo, eu diria, precisa de reforços, inclusive no departamento médico, precisa de reforços em todas as áreas do São Paulo. Agora, perdão, Dom, eu te interrompi só porque o São Paulo é uma outra história, assim. Vai lá. Eu acho que quem está precisando são os empresários que estão envolvidos na negociação. Esses aí que estão precisando muito que saia a notícia sobre o Flamengo do Marcos Leonardo, porque eles estão tentando fechar alguma operação do Marcos Leonardo e é ótimo ficar falando que tem um monte de clube interessados, entre ele e o Flamengo. Está sendo usado simplesmente como todos os clubes são usados, né? Não é o Flamengo. Todos são usados. Você pega e começa a cavar. Estão tentando e o negócio não é real. Foi um negócio que teve no passado. Mas é o modus operandi aí do mercado. Aí tem um problema, muito só bom. Só para finalizar, assim, elenco muito inchado, gente, começa a dar dor de cabeça em quem dirige e quem comanda. Então, se você começa a inchar com jogadores do nível que o Flamengo pode pagar, isso pode virar uma grande dor de cabeça, né? Não é o caso do Alan, que chegou hoje no Corinthians, mas é um bom jogador que não foi nem relacionado para o Mundial, por exemplo. Assim, um jogador que estava esquecido no Flamengo e vai ser muito útil ao Corinthians, porque ele é um bom jogador, o Alan, que chegou hoje a São Paulo. Então, eu acho que você vai inflando o elenco e jogadores de alto nível não começam nem a ser relacionados. Isso pode ter problema de relacionamento e dar dor de cabeça para o Felipe Luiz, mais do que dar solução.